Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Isaías, no livro de Isaías, agora no capítulo 19. Mas antes nós vamos orar pedindo a orientação do nosso Deus para esse nosso estudo, para que Ele possa, por meio do seu Santo Espírito, nos iluminar e abrir as nossas mentes para o entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez porque temos o privilégio de ler e estudar a tua palavra, meditar nela. Venha com teu Santo Espírito, Senhor, tocar nos nossos corações, iluminar as nossas mentes, iluminar o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Esteja conosco e perdoa os nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, se pudéssemos dar um título para esse nosso estudo de hoje, seria o Egito julgado e abençoado. Por quê? Porque nós temos aqui o oráculo, são as profecias relacionadas ao reino do Egito. E nós vamos estudar o capítulo 19, e ele, numa primeira visão, pode ser dividido em dois blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 15 desse capítulo 19. E ele versa sobre uma previsão, a profecia da derrota do Egito. E depois nós temos, a partir do versículo 16 até o 25, que fala sobre a cura do Egito e o retorno dele, a volta do Egito para o nosso Senhor Deus. Nós podemos inicialmente dar uma primeira visão dos versículos que vão de 1 a 15, antes de ler, propriamente dito, para que os irmãos vão tendo ideia do que vai acontecer aqui no decorrer da nossa lição. Então, nesses versículos de 1 a 15, nós vemos o profeta descrevendo o Egito como sendo um reino que será arruinado pelo juízo de Deus. Alguns comentaristas eles entendem que desses versículos de 1 a 15, nós temos condições que já aconteciam, que já estavam vigentes no tempo de Isaías. Alguns comentaristas acreditam que parte do que ele profetiza já estava acontecendo naquele momento em que o profeta Isaías vivia. É verdade que durante uma parte da vida dele, de fato, o Egito, a história do Egito demonstrou algum desses eventos, grande semelhança com o que estava acontecendo em relação às profecias do profeta Isaías, como nós veremos nos versículos assim. Ainda assim, nós não podemos deixar de destacar que isso se trata de uma predição, de uma profecia, de um oráculo de Isaías para com aquele reino. O que pode ser admitido aqui, ao retratar o futuro declínio do Egito, é que ele usa características que eram peculiares à história que estava acontecendo, à história do Egito naquela época. Nós temos aqui, nesses versículos, 3 estrofes. É um poema que é composto de 3 estrofes praticamente iguais. Deus expõe sucessivamente a fragilidade de tudo o que supostamente faria o Egito grande. Então nós temos Deus profetizando por meio de Isaías contra a sua sociedade, religião. Nós vamos ver isso dos versículos de 1 a 4. Nós vamos ver sobre a economia, o declínio da sua economia, versículos de 5 a 10, e sobre a sua sabedoria, a sabedoria dos seus líderes e a política, versículos de 11 a 15. Então, é retratado aqui nesses versículos todo o declínio do reino do Egito. Nessa visão geral ainda dos versículos de 1 a 15, nós poderíamos dividir didaticamente da seguinte forma. No versículo 1, nós podemos ver a ação do Senhor mostrando um Egito indefeso contra as ações do Senhor dos Exércitos. Nos versículos de 2 a 4, nós vamos verificar o colapso social e religioso do Egito. Nos versículos de 5 a 10, o colapso econômico. E nos versículos de 11 a 13, o colapso político. E, por fim, uma nova ação do Senhor, mais uma vez, demonstrando o quanto o Egito está indefeso na mão do nosso Deus. Versículos 14 e 15. Então passemos à leitura do trecho de 1 a 4 na Nova Almeida Atualizada. Leiamos.
Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se deterá dentro deles. Porque cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Então, o profeta Isaías começa aqui mostrando o movimento, a partir do versículo 1, o movimento do nosso Deus, do Senhor dos Exércitos, com vista ao julgamento desse povo egípcio. E o objetivo aqui do Senhor é enfraquecer o estado de espírito nacional. Eles tinham uma grandiosidade, eram orgulhosos de tudo aquilo, de toda a sua cultura, de todo o seu desenvolvimento. Então, Deus vem como que cavalgando numa nuvem ligeira, como diz o versículo 1, expressando então a soberania de Deus sobre a natureza e sobre aqueles eventos. Expressões semelhantes a essas são encontradas em Deuteronômio 33, 26, Salmos 18, 1, 68, 34 e 104, 13. A partir do versículo 2, de 2 a 4, nós podemos ver como é o desencadear dessa ação de Deus no meio do povo. Aqui nós vamos falar do colapso social e religioso esse colapso pelo qual o povo do Egito estava passando. Então, nós já vimos que no versículo 1, o espírito nacional, esse espírito de nação poderosa dos egípcios, colapsa, literalmente na versão que nós lemos ele derrete, no versículo 1. A ação divina provoca uma divisão social, ou seja, uma guerra civil. Isso é mostrado no versículo 2. Há também uma frustração que se estabelece entre o povo, né? Tendo em vista que eles estão sendo ali abatidos, seu espírito está sendo derrotado, a guerra entre eles se aproxima, as dissensões, isso é mostrado na parte A do versículo 3. Ainda assim, nós vemos que nada segue de acordo com o que era planejado, com o que estava na cabeça, na mente dos egípcios. O seu destino estava de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade deles. Ainda em meio a esse colapso social e religioso, nós vemos que o povo se encontrava em decadência, as pessoas se voltavam então para o charlatanismo religioso, para aqueles falsos mestres, médiuns. Isso pode ser demonstrado na parte C do versículo 3. Por fim, nós vemos no versículo 4 que o país Egito vai cair numa ditadura, né, debaixo de um rei cruel. Nós podemos observar a ênfase que é dada aqui na ação divina, né? Está a expressão ali, entregarei, no versículo 4. Então Deus conduzindo essa história e conduzindo a derrocada do povo egípcio. Interessante notar que a palavra Egito ou egípcios, nesses 4 versículos, é citada 7 vezes nesses 4 versículos. Então é um pronunciamento divino, né? Um julgamento expresso que é demonstrado nessas repetições. É bem característico, porque tendo em vista que o número 7 é um número divino, um número da perfeição. Então mostra a ação de Deus, e essas repetições no texto continuam a mostrar a ênfase, né, na influência de Deus no destino daquele povo. Continuando aí, vamos ler os trechos de 5 a 10, versículos de 5 a 10, para continuar entendendo o próximo colapso pelo qual iria passar o povo egípcio. Versículo 5, Nova Almeida atualizada. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo o que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão.
Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Então nós vemos aqui o colapso da sociedade egípcia. Algumas características, né, que nós vemos nesse trecho. Outro julgamento será a seca do rio Nilo, né? Ele é a fonte da prosperidade do Egito. Nós já passamos pelo primeiro julgamento, que foi o julgamento social religioso. Esse outro julgamento agora tem a ver com a seca do Nilo, né? Bastante enfatizado aqui porque o Nilo era a fonte de toda a economia, de toda a prosperidade do povo egípcio. Aí fala sobre os pastos e campos, outrora tão produtivos que agora secariam. Os pescadores veriam desvanecer o seu meio de vida, não haveria mais peixe para sustento daquele povo. Os campos não produzirão mais linho para ser industrializado. Não poderá mais ser feito tecido de linho ou algodão. Os tecelões e os operários ficarão com o coração amargurado. Ou seja, toda a indústria do Egito, tudo aquilo que era fabricado, produzido pelo povo egípcio, ficaria prejudicado, né? Mostrando então a decadência econômica pela qual aquele povo passaria. Continuando ainda a partir do versículo 11, para o último oráculo, o terceiro trecho dessa poesia, versículos de 11 a 15, na verdade os príncipes de Zoan não têm juízo, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo. Os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Então nós vemos aqui nos versículos de 11 a 13 o colapso político pelo qual o reino do Egito estava passando e iria passar, né? Como profecia de Isaías. A ideia aqui passada principalmente nos versículos 11 e 13 é que a liderança era uma liderança tola e sem juízo. Todas as suas decisões eram permeadas por falta de entendimento e sabedoria. Os líderes, os sábios, eles demonstravam isso por meio das suas declarações e por meio dos seus conselhos, né? Eles não conseguiam simplesmente perceber, isso a gente verifica no versículo 12, que o Senhor dos Exércitos, de fato, era o agente executivo de toda a história. Tudo aquilo, toda aquela situação pela qual o Egito estava passando ou iria passar, era obra do Senhor dos Exércitos. E por fim, no versículo 13, é dito, ou é deixado bem claro, que os seus conselhos só conseguem induzir o Egito ao erro. Nos versículos 14 e 15, nós vemos mais uma vez a ação do Senhor de maneira bem clara, demonstrando que essa situação toda de confusão do Egito não era acidental, era uma obra proposital do nosso Deus. É o Senhor que tem confundido toda a radiância e a sabedoria daquela cultura pujante, né? Justamente como confundiu a linguagem de um povo que queria ser igual a Deus. Os irmãos lembram bem da história da Torre de Babel, em que eles queriam alcançar os céus. Ou seja, no fim das contas, eles queriam ser iguais a Deus. A metáfora do Egito orgulhoso, que vagueia cambaleando para lá e para cá no vômito da sua embriaguez, é apenas uma pequena parte dessa história. A situação do Egito piorou muito desde o ano de 1200 a.C. em diante, né? Quando o novo reino terminou, não houve mais períodos de grandeza alguma para a cultura no Vale do Nilo. Então, realmente, a profecia do nosso Deus se cumpriu. Nós vamos então para a segunda metade do capítulo 19,
que vai versar sobre o retorno, a cura do Egito, o retorno do Egito, a volta do Egito ao Senhor dos Exércitos. Nós vemos que nessa segunda metade do capítulo 19, o texto se move da poesia para a prosa e do juízo sobre o Egito para as promessas de redenção. Essa sessão é caracterizada por 5 repetições, são 5 oráculos, 5 previsões, todas incluem a expressão naquele dia, nos versículos 16, 18, 19, 23 e 24. E essas expressões elas realçam que o profeta visualiza esses eventos como eventos que ocorrerão no futuro, no fim dos tempos. Vamos ler então os versículos 16 e 17. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Então, no início dessa passagem, o início dessa passagem nos mostra o início da bênção do Senhor para com aquele povo. Dá toda a impressão de ser muito mais do que aquilo que os egípcios estavam esperando, né? Por isso, no versículo 16, nós vemos o medo de que esse poder divino se despertasse contra aquele povo, contra eles mesmos. Eles estavam preocupados. A ideia do texto é que eles estavam sem entender muito bem aquilo e preocupados com esse agir divino. No versículo 17 nós vemos o medo de Judá e no versículo 17 nós vemos o medo da decisão do Senhor dos Exércitos contra ele. Então eles tinham bastante temor com relação a tudo aquilo que estava sendo profetizado, ou teriam medo de tudo aquilo que estava sendo profetizado por Isaías contra aquele povo. Ainda no versículo 18, começando com: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. E aqui é uma outra promessa do nosso Deus. Eles estariam ali debaixo de uma só língua, um só Senhor, no versículo 18. Essa expressão naquele dia, ela mantém a força que propulsora dessa passagem, né, sempre impulsionando os oráculos de Isaías. Continua a ideia aqui que foi iniciada no trecho anterior, especialmente no versículo 17, do temor do Senhor. Há um retorno ao Senhor marcado primeiramente pela adoção da língua de Canaã. Então, como primeira evidência desse retorno do povo egípcio, ou dessa guinada do povo egípcio para com o Senhor dos Exércitos, seria a adoção da língua cananeia. É típico de Isaías, e nós vemos isso no capítulo 6, 5 e 7, que o sinal da verdadeira religião seja a fala. Ou seja, isso relembra muito a condição em que o mundo todo falava uma mesma língua. Isso a gente pode ver lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1. Ainda no considerações sobre o versículo 18, o segundo sinal desse retorno do povo egípcio, dessa virada, guinada ao nosso Deus, é a jurar a obediência a Ele. Nós vemos isso no versículo 18, e o hebraico faz uma boa distinção entre jurar por, e jurar por é o que? É uma garantia em que se repousa o juramento. E jurar para é a pessoa a quem a promessa é feita. E aqui o sentido dessa frase, do versículo 18, é fazer promessa de obediência ao Senhor. No início desse retorno, somente algumas cidades vão se voltar ao Senhor dos Exércitos. E aqui se faz referência à chamada Cidade do Sol. Em algumas traduções, Cidade da Destruição. Entretanto, essa referência é um tanto obscura, né? A Cidade do Sol pode ter a intenção de mostrar que a influência de Deus vai alcançar até mesmo a cidade denominada segundo o deus mais importante do Egito, que é o deus Sol Ra. Então o nome dessa cidade é Heliópolis. Entretanto, não há uma convergência dos autores
com relação a essas 5 cidades, ou como se dará esse retorno, e principalmente essa referência a possivelmente Heliópolis. É um trecho bastante difícil de entendimento, né? Continuamos ainda no versículo 19, agora de 19 a 22. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ele os ferirá. Ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor e ele lhes atenderá as orações e os curará. Então nós vemos aqui, entre o versículo 19 e 22, a ideia de reconciliação desse povo. O que começou com 5 cidades, que nós citamos anteriormente, que ficavam no centro do reino do Egito, agora esse alcance do Senhor dos Exércitos alcançará as fronteiras do Egito, né? Então a ideia aqui é de uma reciprocidade de relacionamento, é a chave do texto. Nós vemos aqui no versículo 20 que a oração vai encontrar resposta. No versículo 21, a revelação leva ao reconhecimento, à adoração e à fidelidade. E ainda no versículo 22, nós vemos que a disciplina do nosso Deus vai levar ao arrependimento, e o pedido vai ser respondido com a cura, com a restauração daquele povo. E nós podemos ver 5 sinais da religião verdadeira, que é profetizada, que é dita aqui por Isaías. O primeiro elemento, o primeiro sinal é o altar, é o lugar de reconciliação. Nós vemos essa ideia nos versículos 19 e 20a. Outro sinal é a oração. Os egípcios têm que ter um relacionamento de fala com o Senhor. Nós vemos isso no versículo 20, parte B. Nós temos ainda a revelação. O Senhor se revelará a ele, e eles, como resultado disso, saberão quem é o Senhor. Versículo 21, parte A. E ainda o serviço, um outro sinal da religião verdadeira. Tem uma expressão pública que fala dos sacrifícios e ofertas de cereais, e também tem a parte de um compromisso pessoal, tanto uma expressão pública como uma expressão pessoal, no que nós vemos de farão votos ao Senhor e os cumprirão, no versículo 21. Ou seja, em resumo, eles prestarão culto ao nosso Deus, entendendo aqui o serviço como prestar culto ao nosso Deus. E por fim, o povo que está debaixo da orientação do Senhor dos Exércitos passa pela sua disciplina providencial. Aqueles que ele ama, ele disciplina, está lá em Provérbios 3:12. E também nós vemos isso no versículo 22 aqui. Então a disciplina intencional do nosso Deus faz parte da vida, demonstra o cuidado dele, e demonstra também que todos nós estamos debaixo dos seus desígnios, estamos debaixo dos seus propósitos. Como parte final do texto, demonstrando que esse retorno, essa cura do povo egípcio levaria a uma harmonia com o nosso Deus, nós podemos ver isso nos versículos de 23 a 25. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja a Síria, obra de minhas mãos. E bendito seja Israel, a minha herança. Então nós vemos aqui uma harmonia. No final de todo esse oráculo, dessa profecia, nós vemos Deus abençoando
o Egito, abençoando a Síria e fazendo Judá, ou o povo de Israel, sendo veículo, né? E é uma perspectiva maravilhosa. Nós temos aqui o antagonismo letal que existia, né? O povo do Egito e o povo da Síria eram inimigos, haviam várias guerras, várias dissensões entre esses povos, especialmente na época de Isaías isso acontecia com uma grande frequência. E agora nós vemos então esses povos se unindo para adorar e se voltar a esse Deus. Nós ainda como conclusão podemos ver que essa unidade ela é alicerçada numa adoração conjunta. Isso é, ambos os povos honrarão e adorarão o único Deus verdadeiro. Israel, como o terceiro participante dessa união, será incluído nessa aliança. Então, Israel alcançará o seu destino elevado, ele será uma bênção. Isso é, ele vai ser um intermediário de bênçãos divinas, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. E ele vai ser uma bênção no meio de toda a terra. Também podemos ver isso em Gênesis 22, 18. E aqui, essa toda a terra, ela é representada exatamente pelo Egito e a Síria, nos dando uma ideia de universalidade do que acontecerá no fim dos tempos. Ainda como ideia final, nós vemos que, em sentido mais geral, essa profecia foi e está sendo cumprida com a reunião ou o ajuntamento do povo gentílico. Esse ajuntamento a ele, ao Senhor dos Exércitos, que faz com que os muros divisores de hostilidade, de dissensões caiam e a paz seja pregada aos que estavam distantes e aos que estavam perto, conforme nós podemos ver em Efésios 2, capítulo 2, versículos 14 e 17. Então, irmãos, nós vemos nesse oráculo aqui do povo, com relação ao povo egípcio, que Deus, Ele mesmo é que fará tudo. Ele mesmo é que está no controle, no destino dos povos. Ele mesmo é que trará a união, Ele mesmo é que trará a harmonia. E no final dos tempos, naquele dia, como é deixado bem claro aqui no texto, todos nós adoraremos ao nosso Deus unidos e adoraremos em espírito e em verdade aquele que é o único que merece a adoração. Que o Senhor possa nos abençoar e peço que os irmãos continuem estudando esse livro. É um livro que por muitas vezes traz algumas profecias um tanto quanto difíceis de serem entendidas, compreendidas ou interpretadas, mas são profecias preciosas para que entendamos que o nosso Deus está no controle de tudo e que no final dos tempos o Messias será o provedor, ele será aquele que restaurará todo o reino do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar.